Hoje eu estou aqui para falar não só com o servidor público, mas também com os dependentes dele. Eu sou Jorge Fernandes, advogado, especialista em servidores públicos e militares. E hoje a gente vai conversar sobre a pensão por morte. Falar o que a reforma da Previdência fez com essa pensão por morte e como que hoje o cálculo é aplicado e quem tem direito a essa pensão por morte. A primeira coisa que você tem que entender é que a emenda 103 de 2019 alterou substancialmente a pensão por morte e, em tese, ela é aplicada a todos os entes federativos, salvo se tiver uma disposição em contrária no município e no estado. O que você tem que se atentar é que o município pode não ter um regime próprio de previdência. Nesse caso, a gente não vai falar de pensão por morte do que a gente está falando aqui, tá? Das regras da reforma da Previdência, mas sim de uma pensão por morte para o regime geral, que daí comporta outros tipos de regra. Aqui a gente está falando de regime próprio. Falando então do que a emenda mudou, é muito importante destacar como que está o cálculo hoje em dia. Afinal, se um servidor público falecido que ganhava 15 mil reais, ele falece, o dependente desse servidor público vai receber esses mesmos 15 mil reais ou algo próximo disso? Vamos entender como que está essa conta hoje em dia. A gente tem hoje dois cálculos. A gente tem o cálculo para aquele dependente que não tem nenhuma invalidez, não tem nenhuma doença grave, uma deficiência mental ou intelectual, ou seja, é uma pessoa plenamente capaz, ou que não se enquadra nesses quadros de invalidez. E a gente tem uma outra regra de cálculo para dependentes que tenham essa condição que foi mencionada. Para aqueles dependentes que são plenos e não têm essa condição de doença, a gente tem um cálculo que está previsto lá no artigo 23 da emenda 103. Eu vou ler aqui com vocês. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do regime geral de previdência social ou do servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Então, resumidamente, aquele dependente ele vai receber, primeiro, 50% desse valor que o servidor recebia, só que qual o valor que ele recebia? Ele recebia um valor de aposentadoria? Nesse caso, a gente vai usar como base de cálculo 100% do que o servidor aposentado e falecido ganhava. Caso esse servidor tivesse na ativa, ou seja, ele não estava aposentado, a gente vai simular uma aposentadoria por incapacidade permanente desse servidor. E aí a gente já vê que o prejuízo é bastante, principalmente se a gente for ver servidores que tinham regras de aposentadoria por integralidade e paridade. Ou seja, se aquele servidor ele simula uma incapacidade permanente, reduz bastante essa remuneração. Não o suficiente, além dessa remuneração já ter sido reduzida, no momento do cálculo, a gente vai calcular um percentual reduzido, que vai ser só de 50% mais 10% por dependente. Se eu tenho um dependente de um servidor falecido, eu vou ter o total de 60% incidente sobre essa base de cálculo. Então, vamos imaginar aqui que um servidor público ele ganha 5 mil reais. Se ele ganha 5 mil reais de aposentadoria, eu vou utilizar os 5 mil reais como referência. Pegando esses 5 mil reais, se eu tenho um dependente, eu vou fazer uma conta de 60% sobre esses 5 mil reais. E esse vai ser o valor da aposentadoria. No caso, a gente teria 3 mil reais de uma aposentadoria de um servidor aposentado, falecido, com 5 mil reais, tá bom? 3 mil reais de pensão por morte, no caso, para um dependente. Caso tenha mais de um dependente, há uma incidência de uma cota de 10%. Ou seja, se eu tenho 2 dependentes, eu não vou contar como 60%, mas 70% como pensão por morte. O detalhe é, esse 70% vai ser dividido entre 2. Ou seja, cada um vai ter uma cota à parte. Bom, agora a gente vai falar do cálculo da pensão por morte para aquele servidor que tem um dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. O valor dessa pensão ele vai ser equivalente a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente, mesma coisa que a gente tinha explicado, até o limite de 100% do regime geral de previdência social. Então a gente muda o cálculo no seguinte aspecto. Se o servidor ele ganha muito acima do regime geral de previdência, caso ele tenha um dependente que tenha essa deficiência, essa invalidez, ele vai receber, o dependente dele vai receber a pensão por morte em 100% até o teto do regime geral. E depois a gente vai fazer o cálculo das cotas sobre essa diferença. Então ela fica mais vantajosa? Fica, com certeza, principalmente para aqueles que ganham muito acima do teto
do regime geral de previdência social. Hoje, o teto do regime geral de previdência social está entre R$ 7.300 e R$ 7.400, tá? Como ele varia bastante, não convém mencionar no vídeo, ele é atualizado todo ano. Nesse caso, a gente vai ter um adicional de uma cota de 50% sobre essa diferença, o que passou sobre o teto, mais 10% sobre dependente. Mesma conta da anterior nesse caso. Então, por exemplo, se eu tenho um dependente que tem uma deficiência intelectual, uma doença grave ou uma invalidez, caso eu venha a falecer sendo um servidor aposentado e que receba R$ 5.000, esses R$ 5.000 serão integralmente pagos ao dependente. Por quê? Porque ele não chega no teto do regime geral. Agora, se ele chegar no teto, eu, por exemplo, sou um servidor público que recebo R$ 10.000 e ele chega no teto de 7.400, por exemplo, para usar a título de simulação, o meu dependente vai receber 7.400 e sobre a diferença, que seria R$ 2.600, vai ter o cálculo de 50% mais 10%, ou seja, 60% se for um único dependente, tá? E mesmo que ele tenha deficiência, doença, invalidez, ele não vai receber integralmente o que o servidor público recebia como aposentado ou na ativa. Lembrando, é muito importante destacar, o servidor na ativa ele tem um cálculo até piorado, muito piorado, porque ele vai simular uma aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Então a base de cálculo dele não vai ser o que ele recebia na ativa. Por isso que a gente está usando, para facilitar os exemplos, um servidor que já estaria aposentado. Agora, é interessante a gente destacar a irreversibilidade das cotas. Você já entendeu que cada pensão por morte tem a incidência de cotas de acordo com a quantidade de dependentes. Mas vamos imaginar o seguinte, se o servidor público ele tem, por exemplo, uma esposa e 2 filhos menores de idade, ou seja, ele tem 3 dependentes de uma pensão por morte. Caso ele venha a falecer, quem vai receber esse valor de pensão por morte vai ser a esposa e os 2 filhos. Nesse caso, a gente vai contar 50% de base mais 10, 10, 10, ou seja, 80% sobre o que o servidor público recebia no momento do falecimento. Vamos simular que ele é um aposentado de novo. Ou seja, se esse servidor público ele recebia R$ 5.000, esses 3 dependentes vão receber R$ 4.000 de pensão por morte, tá? Dividido entre os 3 em tese. Como são menores de idade, quem vai receber é a mãe. Mas vamos supor que um desses menores de idade, ele alcance os 22 anos, ou seja, ele ultrapasse os 21 anos, que é o limite do recebimento de uma pensão por morte. Nesse caso, ele não vai mais receber a cota parte dele, ou seja, aquela cota de 10% ela vai ser extinta, vai reduzir para 70% da remuneração, vai reduzir para R$ 3.500. O que é interessante é que essa cota ela não vai ser aproveitada pelos outros dependentes. A partir do momento em que essa cota é extinta, ela não reverte para os outros, ou seja, a pensão por morte vai ser reduzida. E essa talvez seja a regra que mais complique, que mais prejudique o servidor público no caso de pensão por morte, né? No caso, os dependentes desses servidores públicos. Bom, pessoal, agora que a gente entendeu de forma resumida como funciona o cálculo da pensão por morte, é interessante a gente mencionar os beneficiários. Quem que pode receber essa pensão por morte? Os beneficiários, que são os dependentes, a gente tem eles escalonados por classe. Então a gente tem beneficiários de primeira, segunda, terceira classe, e uma classe sobrepõe a outra. Ou seja, se os beneficiários de primeira classe estiverem vivos e forem legítimos a receber essa pensão por morte, os de segunda classe não vão receber e, consequentemente, as das classes inferiores também não vão receber, caso tenham classes acima. Então vamos mencionar só a primeira classe, que são os cônjuges e os filhos. Tá? Esses são os beneficiários de primeira classe. É interessante destacar que essa primeira classe de beneficiários, dependentes, ela tem uma dependência presumida. O que significa isso? Imagina o seguinte, a gente tem um servidor público que ganha muito bem, um servidor público, por exemplo, que recebe R$ 15.000, e tem a esposa dele, que às vezes é da mesma carreira. É muito comum servidores públicos se casarem e construírem suas famílias. Nesse caso, a esposa dele também recebe R$ 15.000. Por exemplo, se um deles falecer, será que o outro teria direito a receber a pensão por morte sobre a outra? Perceba que não há exatamente uma dependência econômica se você parar para pensar que eles recebem bem. Só que a gente tem que ter a ideia de que a dependência da primeira classe ela é presumida. Ou seja, eu tenho que presumir que o cônjuge, a esposa ou o marido depende da remuneração do outro para justamente manter a qualidade de vida daquela família. Nesse caso, com certeza, eles têm direito a receber a pensão por morte caso um deles venha a falecer. Ou seja, eles também são dependentes, beneficiários da pensão por morte do outro. Inclusive, há uma discussão
um pouco mais doutrinária e jurisprudencial sobre se essa presunção de dependência seria absoluta ou relativa. Felizmente, a maioria da doutrina e até da jurisprudência hoje entende que a dependência do cônjuge ela é de presunção absoluta, ou seja, eu não tenho como afastar a presunção de que o cônjuge depende economicamente do outro, mesmo que ele receba bem. No caso dos filhos, aí sim a presunção seria relativa para alguns doutrinadores. E vamos àquela pergunta que pode surgir aqui nos comentários e que acontece muito. Ah, Jorge, eu tenho uma ex-mulher que recebe uma pensão do casamento, ou eu tenho um ex-marido que recebe uma pensão após a separação do casamento. Nesse caso, se o servidor ou a servidora pública falecer, esse ex-cônjuge que recebe pensão, ele vai ter direito a receber a pensão por morte? E eu não posso dizer infelizmente ou felizmente, cada um conhece o cenário familiar, mas esse indivíduo que recebe a pensão, ele vai ter direito a receber a pensão por morte na mesma cota da atual esposa ou do atual marido do servidor público falecer. Então imagina o seguinte, um servidor público que, de novo, recebe 15 mil reais, aposentado, por exemplo, caso ele venha a falecer, a esposa desse servidor público receberia também a pensão por morte. Nesse caso, faria aquele cálculo que a gente já mencionou, né? 50% mais 10% para cada dependente. Só que se ele paga uma pensão para a ex-esposa, nesse caso poderia ser uma pensão de 3 mil reais que seja. Ou seja, ele não pagava sobre os 15, ele só pagava 3 mil reais de pensão. Mesmo assim, essa ex-esposa vai dividir integralmente a pensão por morte com a viúva, ou seja, a última esposa dele. Nesse caso, vai ter um rateio em dois. Vão incidir 50% mais 10% para cada dependente, 70% da remuneração desse servidor público que vai ser dividida entre dois dependentes. Uma para esposa viúva, né, que era atual no momento do falecimento, e para aquela ex-esposa que recebia uma pensão. Então, não vai se limitar aos 3 mil reais que ele pagava, por exemplo, para ela de pensão pela separação, mas sim integralmente o rateio, como se ela fosse um dependente mesmo, integral dessa pensão por morte. De todos os vídeos que a gente gravou, acho que esse é o mais complexo. Cara, é muito simples. É que eu tô falando aqui, tipo, você tá com atenção no vídeo e tal, mas se você prestar atenção, você vê o texto, é algo relativamente simples. Porque o que complica? É quando o cara é da ativa. Por isso que eu sempre simulo com aposentado. Mas quando o cara é aposentado e falece, é preto no branco, vai 50%. Se é um só, vai dar 60% só porque ele ganhava. Acabou. Entendeu? É mais 10 por dependente. Ah, tem dois dependentes, vai ser 50% mais 20. 70% do que ele ganhava, acabou. Se o cara falece na ativa com 5 mil, aí eu tenho que primeiro pegar os 5 mil, fazer o cálculo da incapacidade permanente dele. Com o cálculo dessa incapacidade permanente, que há uma redução, então, por exemplo, ele não vai receber os 5 mil. Se ele aposentasse por incapacidade permanente, sei lá, talvez ele recebesse 60% do que ele ganhava. Então ele já ia receber na aposentadoria 3 mil. Aí ele ia receber 3 mil, os dependentes dele iam entrar no rateio dos 3 mil e não dos 5 que ele ganhava. Entendeu? Ia acabar com a... Pô, se o cara tem dois dependentes, ia ser 70% sobre os 3 mil. Entendeu? Nesse caso, daria R$ 2.100 de pensão por morte. Entendeu? Para as pessoas. Então, essa é a grande diferença, sabe? Então, quem está na ativa é pior do que quem estava aposentado. Sim, quem está aposentado. Até porque é aquela coisa, muita gente que está aposentado já aposentou com uma regra boa. Porque tende a ser servidores antigos, entendeu? Agora, os novos não. E assim, o detalhe mesmo é que a data de referência da aplicação da lei para a pensão por morte da data do falecimento. Então, aquele que morreu antes da reforma da Previdência estava numa regra muito melhor, que era um cálculo muito mais simples de pensão por morte. Você pegava o que ganhava, aplicava, se eu não me engano, 70% e uma outra redução. Mas hoje em dia não. E daí, hoje em dia, todo esse cálculo complexo aí, que ainda prejudica as cotas, então, tipo, se ele aposenta com 3 dependentes, depois os dependentes viram maior de idade, ou às vezes um falece mesmo, não retorna para o outro a cota. Então, vai reduzindo a pensão por morte conforme os dependentes vão deixando de ser dependentes. E daí, para uma mãe que tem, às vezes, muitos filhos, sente bastante, né? Você tem 4 filhos menores de idade, você recebia 90% da pensão. Quando eles pegarem a maioridade, você vai receber 60%. Entendeu?
Aí, no caso, a viúva, por exemplo, ela continua recebendo até o falecimento dela. Depende da idade. A idade com que você recebe a pensão por morte é o que vai afetar quanto tempo ela dura. Se você recebe ela com mais de 45 anos de idade, tá? Depende do estatuto, isso pode mudar de estado para a União. Se eu não me engano, aqui na reforma da Previdência é 44 anos ou 45 anos, acho que é 44. Aí, acima disso... Acima de 44 é vitalício. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. É um pouco delicado falar sobre pensão por morte do servidor público. Às vezes o servidor público está preocupado com os dependentes, com os beneficiários, se preocupa com a família dele, caso ele venha a falecer ou acontecer algum infortúnio, porque a gente sabe que as carreiras de servidores públicos também estão submetidas a riscos inerentes a vários cargos. Então, os agentes de segurança, que têm regras diferenciadas de aposentadoria, tá? Importante destacar isso, e depois a gente fala num vídeo próprio, só de pensão por morte, perdão, eu falei aposentadoria, mas regras só de pensão por morte para esses agentes de segurança. E também existem outras carreiras que, enfim, têm riscos de insalubridade, periculosidade, de tantas maneiras. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, me ajuda bastante. E se você quer acompanhar mais conteúdo sobre servidor público, inscreva-se no canal e também me acompanhe nas outras redes sociais. Um abraço.